A gente tem 1 milhão de coisas pra fazer, mas não consegue tirar o olho do feed do Instagram. A gente tem um monte de coisa pra estudar e a gente sabe que isso vai nos beneficiar no futuro, mas a gente assiste só mais um episódio dessa série que não vai ter problema. E aí a gente dorme só mais 5 minutinhos, a gente assiste só mais esse story. Ah, vou esperar só um pouquinho, são 3h13, quando der 3h30 eu vou, né? Oi meus amores, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo do canal Não Perturbe. Meu nome é Andressa Cagiano e você pode me perturbar no Instagram no @AndressaCagiano, que está aqui nesta tela aparecendo com a mágica da edição. Se você chegou aqui agora, seja muitíssimo bem-vindo. Não esquece de deixar o seu like no final do vídeo e se você gosta de assuntos como produtividade, organização, aviação, histórias engraçadas, viagens e muito mais, já se inscreve aqui no canal porque a gente tem um pouco de tudo pra todo mundo. Procrastinação, gente, não tem jeito. Até as pessoas mais disciplinadas vão sofrer deste mal. Mas pra gente entender um pouquinho como a gente pode deixar de procrastinar, a gente precisa entender por que a gente procrastina. Pensar, gente, gasta muita energia, tá? O nosso cérebro, o nosso corpo, evolutivamente falando, não foram feitos pra gastar energia. A gente gosta de economizar. Pensar gasta energia, gente. Tanto o nosso cérebro quanto o nosso corpo. Tem que fazer uma conta, a gente pega o nosso celular, a gente não quer pensar. Intuitivamente falando, a gente simplesmente não quer se dar ao trabalho de pensar, principalmente nas coisas mais simples. Então, inconscientemente, intuitivamente, sem nem perceber, tudo que a gente faz é pra economizar energia. Não é só que ficar nas redes sociais ou assistindo série é mais atrativo porque a gente tem essa recompensa aí da dopamina, que é um dos hormônios da felicidade, é o hormônio da recompensa. Então toda vez que você atualiza o seu feed, aparece uma coisa nova, isso te dá um estímulo no cérebro. É que uma vez que você tá ali rolando o seu feed, esse movimento é muito fácil de fazer, entende? Ou você ficar lá sentado e o programa continua passando, né, a série, você não precisa mais ir lá e apertar pra ir pro próximo episódio, você não precisa escolher o próximo episódio, ele simplesmente passa ali. Quantas vezes a gente, vou fazer uma compra online e aí tem que pegar o cartão, aí a gente fala, putz, vou ter que levantar pra pegar o cartão, como se fosse uma coisa muito difícil, porque a gente realmente quer economizar energia e isso é muito mais fácil nessa inércia que a gente entra quando a gente entra nesses padrões de ficar nas redes sociais, de assistir seriado, enfim. A gente sempre vai tender a escolher aquilo que nos dá uma recompensa mais rápida. E não é a recompensa que a gente quer, porque normalmente a gente vai querer, eu quero estudar, eu quero aprender isso, né? Eu quero aprender inglês porque eu quero sair do Brasil, porque eu quero fazer várias coisas. Mas não é o que a gente quer, é o que o nosso cérebro inconscientemente quer e sabe que vai te trazer essa recompensa mais rápido, essa recompensa hormonal, essa recompensa de felicidade nele mesmo, né, no próprio cérebro. Enquanto a outra opção, ela é realmente mais penosa, ela é mais difícil e ela exige a tal da disciplina, a tal da consistência, a tal da motivação. Que a gente já tem um vídeo aqui falando sobre motivação, vou deixar linkado nos cards, mas a gente sabe que não dá pra ficar dependendo dela. A falta de clareza nas informações do que exatamente tem que ser feito, o medo de errar, o não entendimento de um propósito que aquela tarefa tem na nossa vida a longo prazo, existem N motivos pelos quais a gente procrastina, gente, mas a gente precisa entender isso também sobre procrastinação. Ela não é o problema em si, né? Ela é um sintoma de um problema maior. A gente pode falar bastante sobre isso, mas aqui eu quero te dar dicas práticas, né? Porque pra gente entender o motivo pelo qual a gente, como indivíduo, procrastina, é necessário um exercício de autoconhecimento, entender em que momento que você tá procrastinando, o que tá acontecendo antes, depois, durante a sua procrastinação. Isso são exercícios que a gente pode fazer, eu posso passar pra vocês se vocês quiserem, então se vocês têm interesse nesse assunto e querem saber mais sobre isso, deixa aqui nos comentários. Hoje em dia eu sei exatamente, eu, Andressa, o que me faz procrastinar. Eu tenho um grandiosíssimo problema com o meu Instagram. Uma vez que eu entro lá, gente, eu não saio mais. Então eu sei quais são as minhas rotas de escape, lanço mão dessas duas técnicas que eu quero falar pra vocês agora, que funcionam muito bem pra mim. A primeira delas, ela já é conhecida e quem me acompanha já me ouviu falar diversas vezes, é a técnica Pomodoro. A técnica Pomodoro consiste em você segmentar o seu trabalho, ou o seu estudo, ou o que você tá fazendo, a faxina na casa, em períodos de tempo. Então eu coloco 25 minutos no cronômetro, e aí eu vou trabalhar, produzir, estudar por 25 minutos, e aí eu vou dar 5 minutos de pausa. E eu vou fazer esse ciclo de 25 minutos, mais 5 minutos de pausa, 4
vezes. Quando eu terminei esse ciclo de 2 horas, né, 25, 5, 25, 5, 25, 5, 25, 5, 2 horas, a gente tem uma pausa um pouquinho mais longa aí, que normalmente são de 30 minutos. Aí você volta e começa um novo ciclo Pomodoro. Você pode mudar um pouquinho essa técnica. No começo, quando eu tinha muita dificuldade de concentração, e gente, foco e concentração são um treino, tá? Não é uma coisa que a gente não nasce focado, a gente não nasce conseguindo se concentrar. Inclusive, isso é uma coisa que a gente aprende bastante quando a gente é mais jovem e vai perdendo conforme o tempo vai passando, justamente pela velocidade ou tanto de notificação que tem aqui, Jesus curado. Fudeu de vez! Porque o tanto de informação que a gente recebe a todo tempo é um volume muito grande. Então a gente vai perdendo essa capacidade de se concentrar no longo prazo. Mas isso é treino. Então, se você tem muita dificuldade em fazer 25 minutos para fazer 5 minutos de pausa, faz um trabalho ali menor. No começo eu fazia 15 minutos, 10 minutos de pausa. 15 minutos, 10 minutos de pausa. Era um saco, porque eu quase não fazia nada em 15 minutos. Mas eu conseguia treinar o meu cérebro para conseguir se concentrar por períodos maiores a cada tempo que passa. Hoje em dia eu faço pomodoros de até 45 minutos e pauso 5 minutos, justamente porque eu tenho agora um foco um pouco maior. Mas também depende do dia, gente. Tem dia que eu não tô conseguindo fazer nada, aí eu só vou lá, boto os 25 minutos e deixo eles tocando. Isso me ajuda porque eu tenho a tendência a me distrair muito facilmente. Se eu tô aqui trabalhando e alguém me liga ou alguém fala comigo, eu tenho a tendência de realmente mudar o meu foco para aquilo, e aí eu começo várias coisas diferentes e nunca consigo terminar absolutamente nada. O Pomodoro me ajuda nesse sentido, porque sabendo que eu tenho que focar só 25 minutos e que a hora que acabar esses 25 minutos eu vou poder fazer o que eu quiser, né, durante os 5 minutos ali, falar com quem eu quiser, ver o que tá acontecendo, o meu cérebro consegue ficar um pouquinho menos ansioso. Mas como eu falei, isso é bastante treino. Usem essa técnica, eu usava essa técnica até pra fazer faxina na casa. Botava 25 minutos, faxinava, aí quando dava 5 minutos parava e fazia uma pausinha. Funciona bastante do que a gente simplesmente pensar que, vou ter que começar a trabalhar e eu já tô tão cansada. É muito mais fácil a gente se convencer a fazer só 25 minutos do que vou ter que sentar aqui e sabe lá Deus quando eu vou terminar. Adoro Pomodoro, de verdade, uso muito, devo ter falado dele já em alguns outros vídeos aqui. Mas essa segunda técnica, pra mim, ela é sensacional. É a regra dos 20 segundos. Essa regra, ela é apresentada por Shawn Achor, se eu não me engano, talvez eu esteja falando o nome dele errado, não sei, mas é um psicólogo. Ele é autor do livro O Jeito Harvard de Ser Feliz. Ele apresenta essa técnica dizendo que, sabendo que o nosso cérebro sempre escolhe o caminho mais curto, essa regra consiste em você aumentar, dificultar o acesso àquilo que parece mais atrativo em pelo menos 20 segundos. Então, por exemplo, se eu quero focar nos estudos, deixar o meu celular aqui, vendo esse tanto de notificação, que não para, tá, gente? Não para as notificações. Fudeu de vez! Vendo esse tanto de notificação que tá aparecendo aqui, a tendência é que eu pegue esse celular, porque isso é muito rápido. É menos de 20 segundos pra eu fazer isso, olhar esse celular, abrir e começar a ver essas notificações. Então, se eu quero focar, talvez deixar o meu celular mais longe e aumentar a minha distância entre ele, vai diminuir a chance de eu pegar esse celular. O meu escritório é aqui embaixo. Se eu deixasse o meu celular lá no meu quarto, lá em cima, se toda vez que daqui 5 minutos eu tivesse cansada de tentar focar aqui, eu tivesse que subir lá no meu quarto e pegar meu celular, vocês acham que eu ia fazer isso? Não ia mesmo. Nossa, gente, não ia mesmo. Eu ia achar outro jeito, certo? Que também fosse mais rápido, justamente pra eu conseguir acessar o que quer que seja que eu quero. Então pensa, por exemplo, se todas as vezes que você fosse logar nas redes sociais, você precisasse baixar o aplicativo, colocar o seu login, colocar a sua senha, será que a gente ia entrar nas redes sociais com tanta frequência? Tudo que a gente faz hoje em dia é muito rápido. A gente não precisa mais nem colocar a nossa senha no nosso celular. É só fazer assim e ele já desbloqueia com o nosso rosto. Entende como tudo é feito para que a gente fique dependente daquilo também? E aí a gente vai colocar a nossa senha e a nossa senha fica automaticamente salva. Então, se a gente começa a dificultar e colocar mais passos pra gente mesmo, a gente tá usando aí a nossa preguiça a nosso favor. Então, é justamente usar desses artifícios para dificultar os hábitos que você quer deixar de lado, ou esses comportamentos que são um pouco mais nocivos, e facilitar aquilo que a gente também quer desenvolver. Então, por exemplo, até os aplicativos das redes sociais, eu não deixo mais eles na minha tela inicial, o que já faz com que isso tenha também
um passo a mais, não é assim, né, nossa senhora, mas é um passo a mais, ele não tá ali na minha cara, eu já tenho que fazer um caminho mais longo pra encontrar esse aplicativo, certo? Então, tudo que você puder pensar em fazer com relação ao comportamento que você tem, faça. E o mesmo vale, como eu falei, pra quando você quer desenvolver um hábito. Então, facilite pra si mesmo, gente. Divida suas metas em tarefas muito específicas, pra que a hora que você tenha que executar alguma coisa, você não tenha que ficar pensando no que é que você vai fazer, sabe? Porque se você tem 1 hora pra estudar, e dessa 1 hora você vai perder 40 minutos tentando decidir onde estão os materiais, o que é que você tem que estudar hoje, quantas páginas você tem que ler, tem aula, tem isso, tem aquilo. Gente, já foi, você não vai ter vontade de fazer isso, entende? É algo muito abstrato, é muito subjetivo, tem muitos obstáculos aí te impedindo de simplesmente fazer isso. Então, me convencer a ler 10 páginas da faculdade é muito mais fácil do que me convencer a ler uma unidade inteira desse livro que eu não sei nem onde tá. Então, se por exemplo, hoje à noite eu já separo essas 10 páginas e já deixo elas abertas aqui no meu escritório e vou dormir, amanhã a chance de eu sentar aqui e ler essas 10 páginas é muito maior do que se eu tivesse que me convencer a sentar aqui pra estudar, né? Com certeza eu vou fazer isso com muito mais facilidade. Essas são as 2 técnicas principais que eu tenho usado. Elas têm me ajudado bastante, têm funcionado bem, por isso que eu quis também compartilhar aqui com vocês. Tenho conseguido cumprir, nem sempre, né, gente? Eu falo que a gente tem que ter aí uma certa maleabilidade com as nossas tarefas e com o nosso planejamento, porque se a gente faz uma coisa muito engessada, a gente tende a não fazer também. É mais esclarecer, especificar, isso sempre vai te ajudar a fazer as coisas com muito mais facilidade, apesar de que você ainda vai precisar ter disciplina, você ainda vai precisar ter consistência, você ainda vai precisar ter foco, mas tudo isso pode ser facilitado, tá bom? E se você gostou desse vídeo, se você quer mais dicas como essa, deixa o seu like, comenta aqui embaixo pra mim, fale de outras técnicas que vocês conhecem, usam e gostam. Muito obrigada por assistir, um beijo, até o próximo vídeo, tchau!